Vi um videozinho que fala sobre padrões inconscientes. O que é um padrão? É algo que ele vai se repetir. Ele se repete e repete, repete, repete. Só que isso acontece de forma inconsciente. Você não consegue perceber, mas você está fazendo algo de forma que já havia sido feito antes. Na Bíblia a gente fala sobre maldição hereditária. Quando um problema ele vem acontecendo, geração após geração, geração após geração, o bisavô fazia, o avô fazia, o pai fazia, o filho faz, e vai assim sucessivamente acontecendo, sucessivamente nas gerações posteriores. Isso nada mais é do que um padrão inconsciente que foi recebido daquelas pessoas na qual você estava convivendo com elas, porque nós somos frutos daquilo que nós vemos, ouvimos ou tivemos forte influência sobre aquilo. Aquilo que você fala, aquilo que você ouve dos seus pais, dos seus avós, aquilo que você vê os seus pais, os seus avós fazerem, aquilo que você vê as pessoas que convivem com você, que têm influência sobre a tua vida, seja às vezes no negócio, na empresa, no ciclo de influência, com os colegas, com as amizades que você tem, aquilo que você está vendo, você está passando fortes emoções, você está vendo, você está ouvindo e você está sentindo aquilo, você vai captar aquilo e você vai formar um padrão, você vai repetir aquelas ações inconscientemente, sem você perceber. Isso acontece porque nós temos a nossa consciência e nós temos o nosso subconsciente. Então nós só usamos a nossa consciência 5 a 10% mais ou menos. E nós usamos de 90 a 95% o nosso subconsciente. A nossa consciência ela é como se fosse o jardineiro. E a nossa subconsciente ele é o jardim. Quando nós falamos de forma impulsiva, apenas falamos, ou às vezes nós achamos que nós estamos falando sobre o nosso consciente. Mas, quando nós estamos parados, nós estamos pensando, nós estamos refletindo, ou nós sofremos um forte impacto emocional com aquilo vai diretamente para o nosso jardim. E por isso que a Bíblia fala que nós devemos tomar certos cuidados, para nós não colocarmos diante dos nossos olhos coisas más, coisas ruins, porque se nós colocarmos coisas más, coisas ruins diante dos nossos olhos, aquilo vai ir para o nosso subconsciente e vai fazer com que nós, ou mais hoje ou mais amanhã, venhamos tomar decisões pautadas no nosso subconsciente de forma inconsciente. Quando vê, nós já fizemos. Nós não queríamos fazer, mas fizemos. Por isso nós precisamos, a Bíblia fala, quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Eu preciso povoar o meu subconsciente, que é o 95%, é o que vai decidir. É aquele que vai decidir se você vai fazer o que é certo ou não, se você vai tomar a decisão correta ou não. É lá onde que você não tem o acesso, ele é inconsciente. Você não consegue ter acesso, por isso que você precisa estar povoando o seu subconsciente com coisas boas, com a palavra de Deus. A Bíblia fala, vós sois limpos pela palavra, porque cada vez que você começa a meditar nessa palavra, dia e noite, e foi justamente isso que Deus aconselhou Josué, porque ele estava diante de um fato, havia inimigos que queriam destruir Israel, eles tinham um grande número de pessoas que ele precisava conduzir a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas havia situações adversas, os inimigos eram fortes, preparados, bem preparados. Havia uma muralha, uma fortaleza que seria de difícil para romper aquela fortaleza, a cidade de Jericó. E porém, ele precisava alimentar o seu subconsciente, porque é o subconsciente que tem a palavra final. Não é o consciente, não é aquilo que você vê. E se você coloca coisas ruins, palavras negativas, palavras de desânimos, problemas, se você capta aquilo, você vai agir de uma forma, às vezes covarde, uma forma que você não vai conseguir alcançar os seus objetivos.
E a instrução de Deus foi: Josué, não dê ouvidos para o que você está vendo. Não dê ouvido para as pessoas que são negativas, que estão ao seu lado. Não dê ouvido para aquelas pessoas que vão chegar para você e falar assim: é impossível, os nossos inimigos, os nossos adversários, eles são mais fortes, eles são mais poderosos. Se você der atenção para isso, você parar e ouvir essas palavras, você meditar nisso, você ficar refletindo a respeito disso, você não vai conseguir vencer o inimigo, porque você vai criar complexos de inferioridade, você vai se achar incapaz e você não vai dar conta de entrar nessa batalha, lutar para vencer, confiar em mim, porque sou eu que estou contigo, sou eu que vou dar a vitória para vocês. E foi justamente o que Josué fez. Ele começou a meditar, e Deus falou com ele assim: medita dia e noite, de forma com que essa palavra ela esteja automática nos teus lábios. Quando ela está automática, ela sai do subconsciente, entra no nosso consciente, ela se torna automática, e a decisão final vai ser do nosso consciente, porque nós não iremos olhar por vista, por aquilo que nós podemos ver, por aquilo que nós podemos enxergar, por aquilo que nós podemos tocar, mas nós iremos olhar por visão, olhar e perceber, entender que Deus é conosco, que Deus, Ele falou, Ele vai cumprir, e Ele é fiel, e Ele vai nos abençoar, e nós iremos conseguir para louvor e glória do Seu nome. Mas o que acontece? Nós nascemos em pecado. Adão, ele pecou, Adão, ele errou, ele cometeu um pecado, comprometeu toda a raça humana. Mas isso não é um ponto final, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O primeiro Adão pecou, o primeiro Adão vacilou, agora nós temos a tendência a fazer coisas erradas, tendências a fazer o mal. E o Senhor, Ele fala que Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a quarta geração daqueles que aborrecem Ele, daqueles que odeiam Ele. Padrões inconscientes. Essas pessoas agora elas estão erradas, elas fazem coisas erradas, seus filhos, sua prole começa a perceber, a captar isso de forma inconsciente, armazenar consigo, e quando estão diante de uma situação, de uma decisão, eles cometem equívocos e fazem coisas erradas. Por exemplo, veja só, Deus, Ele chamou Abraão e falou que Abraão seria uma grande nação, uma nação grandíssima, e que Deus iria abençoá-lo de uma forma extraordinária, e que Deus iria dar filho para ele. E ele, já sendo velho, com a idade assim elevada, e ele não estava tendo o filho, e ele falou assim: eu não tenho condições, a minha esposa também já tem idade elevada, não tem condições. Mas Deus falou assim: não, eu vou te dar um filho, como você vai ter uma descendência como a areia do mar e como as estrelas dos céus. E de repentemente, Sara, ela tem uma ideia, falou assim: eu já estou com a idade elevada e eu não estou tendo filho. Falei assim: vou fazer o seguinte, eu vou dar a minha serva para que possa coabitar com o meu esposo, e ela vai ter um filho, e esse filho vai ser meu. Ela pega e comete um ato precipitado, porque ela fala assim: lá de onde eu vim, Deus falou assim: saia do meio da tua parentela, lá de onde eu vi, as pessoas tinham o hábito, tinham o costume de dar a sua serva para as suas senhoras, para que ela pudesse ter filhos, e os filhos pertencessem à sua senhora. Padrão inconsciente. Ela está diante de uma situação, de uma dificuldade, de uma adversidade, e ela vai tomar uma decisão baseada naquilo que ela viu, que ela teve forte impacto emocional quando ela estava diante daquelas situações. Aí ela pega e ela deixa de confiar em Deus, estava fora dos planos do propósito de Deus, porque Deus falou que Deus iria dar filhos para ela, Deus havia prometido, era uma promessa, mas ela vai tomar uma decisão segundo o seu subconsciente. Aquilo que ela já tinha meditado, visto e pensado lá atrás. Ela vem e passa e dá sua serva Agar para o seu esposo. Quando ela comete aquela situação, ela traz um problema seríssimo para a vida dela, que até nos dias de hoje nós sofremos por conta desse erro e esse equívoco que ela cometeu lá atrás. Hoje nós temos aí a briga entre árabes e judeus. É nada mais do que Israel e Isaac. Israel, a descendência de Israel, e a descendência de Isaac e a descendência de Ismael. Ela tomou uma decisão
por forte impacto emocional no seu subconsciente, ela não tratou aquilo. Porque você e eu precisamos estar revendo constantemente os nossos conceitos, os nossos valores, entendendo e vendo, investigando, mais especificamente, investigando o porquê que eu não estou conseguindo, o porquê que não está dando certo. Porque se você não investigar isso e atentar para ver o que é a causa daquele problema que não está permitindo com que você avance, com que você alcance os seus objetivos, você apenas deixar a vida te levar, ela vai te levar para um problema muito grave e que vai te frustrar lá na frente. Vem então, cresce Isaac, Ismael vai para um lado, Isaac para o outro, e ali ele vai gerar filhos, e ali Deus pega e dá para ele Esaú e Jacó. Jacó, ele tem os seus problemas lá, eu não vou entrar nessa mensagem especificamente, mas Jacó, ele tem um problema, que ele comete um equívoco. Isaac amava mais Esaú, ele deu preferência, esse é o meu primogênito, eu vou amar mais ele. E Rebeca amava mais a Jacó, fazendo distinção entre os filhos. Os filhos estavam o quê? Captando aquilo, percebendo aquilo. Padrão inconsciente. Eles estão percebendo, aquilo está indo para o seu subconsciente, armazenando no seu subconsciente. Lá na frente, esse padrão ele vai se repetir. Jacó agora, ele está lá, vou falar mais especificamente de Jacó. Jacó, ele está lá com a sua família, e agora ele vai pegar e vai repetir esse padrão inconsciente. E olha o problema que tem isso. Houve um problema, porque a família, um pai amava um, a mãe amava outro, os filhos entraram em atrito, e só por um triz, um não matou o outro. Agora vai se repetir o padrão novamente. Jacó, ele poderia ter visto que aquilo foi uma debilidade, que aquilo foi um problema. Veja só, seu avô teve problemas, porque ele tem a sua esposa, ele pega e deita com a serva da esposa, causou um problema seríssimo, e ele sabia que o seu tio, Ismael, era um tio problemático. Mas quando uma da sua esposa, ela pega e oferece a sua serva para Jacó, para que Jacó deitasse com ela, para que tivesse filho, Jacó aceita fazer isso. E o que acontece? Padrão, repetição de padrão, inconscientemente, porque não tratou, porque não olhou, não reveu, não investigou os seus antepassados, as atitudes e as ações dos seus antepassados. E ele pega e aceita aquilo, ele casa embora ele enganou e foi enganado, porque aquilo que você planta, você vai colher. Ele enganou seu irmão, agora ele foi enganado, porque ele amava Raquel, mas o seu tio deu para ele primeiramente Lia. Ali ele poderia ter sanado o problema, falou assim, agora que eu estou aqui, agora vai ser essa mesmo. Mas ele pega e faz o quê? Ele repete os padrões, porque ele viu pessoas que estavam ali com 2, 3, 4 mulheres, e o problema que era na vida daquelas pessoas. Mas ao invés dele pegar e corrigir isso, ele vai lá e ele fala assim, não, eu vou trabalhar, eu quero Raquel, eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel, 14 anos. E aí ele leva Raquel, leva Lia, leva Bila e leva Zilpa, 4 mulheres, 4 problemas na vida deles, porque as mulheres começaram a concorrer uma com a outra, uma queria ser melhor do que a outra, e ele amava uma só. E ele trouxe sérios problemas para a vida dele. Foi problemas estrondosos para a vida dele, por conta dessas ações. Aí, um dos piores problemas que ele ainda comete, é que ele faz novamente uma repetição de padrão. Ele elege o filho querido dele, o filho queridinho dele, que era José. Quando ele faz isso, repetição de padrão. Ele já havia passado por aquele problema, por escolher pelo seu pai ter escolhido o seu filho, Esaú, e a sua mãe ter escolhido ele. Ele já havia percebido que era um problema sério essa questão. E ele vai e faz a mesma coisa. Ele escolhe José como seu queridinho, seu caçulo, mais lindinho, mais bonitinho. E ali acontece um grande problema.
que eles pegam, jogam José, queriam até matar José. Os filhos ficam revoltados com seu pai. Ele cria um problema, ele cria um espaço entre o pai e o filho. Ele pega e joga um problema nas costas de José, que se não fosse a misericórdia de Deus na vida de José, José teria sido inocentemente morto pelos seus irmãos, por conta das repetições de padrão que acontecem na vida das pessoas. Então nós precisamos aqui, com isso, abre um parênteses para a gente poder analisar quais são os padrões que nós estamos tendo, que está nos fazendo ficar paralisado e estagnado diante daquilo que nós queríamos avançar. Às vezes a pessoa ela pega e não consegue se dar bem no seu relacionamento conjugal, seu relacionamento sentimental, não consegue parar em lugar nenhum, no emprego, em lugar nenhum. Essa pessoa não consegue ter amizades, não consegue estar num ciclo de amizades. Essa pessoa tem sérios problemas. E por que esse problema acontece? Nada acontece por acaso. É uma repetição de padrão inconsciente que você está praticando. E que se você parar e começar a investigar esses padrões de condutas e ações que você tem, você vai ver que isso vem da sua ascendência. Você vai ver que lá atrás o seu avô, o seu pai, o seu bisavô, ele era uma pessoa que ele separou, que ele já tem, quer dizer que vai se arrastando. A Bíblia fala que estão espíritos familiares que eles querem permanecer na família e eles não querem largar a família. E você vai ver que lá atrás, seus parentes, seus avós, seu bisavó, alguém desse tipo, ele separou, ele traía, ele era ruim, ele matava, ele roubava, ele bebia, ele tinha problema com vícios. E você vai entender lá na frente por que aquela pessoa está tendo aquele problema. Você pode parar e você pode investigar essa pessoa. Os seus ascendentes, que você vai encontrar pessoas viciadas, pessoas que eram vício à droga, à bebida, a alguma coisa, algum tipo de vício, e que vai lá na frente vai afetar a sua descendência, porque Deus visita a maldade dos pais dos filhos até a 4ª geração. E se você, mas ele também, ele vai até a 1000ª geração abençoando, quando você consegue obedecer. E o segredo para quebrar essa maldição, para quebrar esse padrão inconsciente que nós temos, é sendo limpo pela palavra de Deus. É conhecendo a palavra de Deus, e a partir do momento que eu conheço a palavra, eu pego e aplico ela na minha vida, e vai fazer com que eu possa avançar lá na frente. Às vezes a pessoa ela é um empresário, aí ela tem uma loja, ela não consegue permanecer de pé, ela não consegue avançar. A loja, a empresa dessa pessoa quebra o tempo todo, essa pessoa ela vive endividada. Você pode ter certeza que isso é repetição de padrão. Lá atrás, alguém, um avô, um parente, pessoa próxima que exercia influência, que você teve um forte impacto emocional por essas pessoas elas eram problemáticas. Eu ia passar para vocês aqui um vídeo científico que mostra isso. Gerações após gerações repetindo os padrões, com as pessoas tendo problemas e sérios problemas. E enquanto essas pessoas elas não forem corrigido isso, essas pessoas vão continuar repetindo os padrões e isso vai se estendendo. Você vê a pessoa, às vezes, que todos nós temos potenciais. Deus ele nos fez para sermos felizes, para sermos abençoados. É o desejo, é a vontade de Deus. E Jesus ele veio para quebrar. Nós tínhamos como referência Adão. Como referência Adão. E Adão ele pecou, Adão ele errou. Ele é referência do pecado, do erro, da incompetência. Só que aí vem Jesus e ele é o padrão da restauração. Para restaurar esse problema, porque a nossa ascendência, e a Bíblia fala assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós iremos repetir padrões, e aí Paulo fala assim, aquilo que eu queria fazer, eu não consigo, e aquilo que eu não queria fazer, eu faço. Aí Jesus, ele pega e ele vem falar o seguinte, para nós não construirmos a nossa casa na areia, porque se nós construirmos na areia, quando vier a tempestade, quando vier a chuva forte, essa casa ela vai ser destruída. O que é construir a casa na areia?
Seus pais, seus avós, seus bisavós, eles tiveram um problema de traição, eles tiveram um problema de matar, de roubar, ele teve problema com falta com problemas com vícios. Aí você está lá, você está bonito, você está legal, aí você pega e fala assim, vou casar, mas você não corrigiu aqueles padrões inconscientes. Quando você pensa que não, você está tendo sérios problemas no seu relacionamento, e você não corrige, você casou, você não olhou os problemas, você não olhou os problemas dos seus antepassados, você casou e você acha que você vai ser feliz. O que você está fazendo? Construindo uma casa na areia. Na hora que vier a tempestade, na hora que vier a chuva forte, na hora que vier a tentação, o inimigo, Satanás, para seduzir, colocar uma pombagira, porque ele sabe dessa fraqueza e dessa repetição de padrão na família. E ele é o quê? Ele é o tentador. E ele vai tentar, e ele vai colocar esses pratos que são sedutores para que essa família, essas pessoas, elas caiam novamente e elas desabam. E aí Jesus falou assim, pelo amor de Deus, não construam a casa de vocês na areia. Vocês têm problemas com o pecado. Vocês são frutos da repetição de padrão do antigo Adão. Mas eu vou dizer para vocês são limpos pela palavra. Vocês são limpos pela palavra. Quando você consegue identificar esses padrão inconsciente que você faz, inconsciente, fala assim, poxa vida, eu errei, eu falei, eu não queria fazer isso, eu não queria falar aquilo, eu não queria que acontecesse isso na minha vida. Aí você, poxa vida, não, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou tentar. Aí vem lá fora, a Bíblia fala o quê? Que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir toda fortaleza. Aí lá fora o que tem? Tem curso, tem psicólogo, tem vários especialistas que eles vão tratar esses problemas. Só que eles estão tratando esses problemas no âmbito do consciente. E o consciente, ele é responsável por decisões nossas apenas de 5 a 10%. Porque o que vai prevalecer mesmo é o nosso subconsciente. Ele sim é que tem o poder maior de decisão das nossas vidas. E por conta de nós termos adquiridos padrões inconscientes negativos das nossas vidas, nós vamos fazer curso, nós vamos ir no psicólogo, de repente erramos novamente, porque isso são armas e ferramentas humanas, não são capazes de penetrar no mais profundo do ser humano, porque a Bíblia fala o quê? Porque a palavra de Deus, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, da junta e da medula. E ela é apta para entender o desejo e a intenção do coração. Aleluias! É tremendo isso. Quando você pega e para e você analisa, por que a minha vida não está dando certo? Peraí, eu vou casar, deixa eu fazer uma análise, como que eram os meus antepassados, como que eram as pessoas que estavam do meu lado, como que eram as pessoas que eu estava trabalhando com elas, que faziam forte influência, exerciam forte influência sobre a minha vida. Pode ser que o meu subconsciente, ele está totalmente inundado com essas coisas que não faz com que as pessoas sejam felizes, mas sejam infelizes. Espera aí, como que eu resolvo isso? Obedecendo a palavra de Deus. Mas é impossível você conhecer a Deus se você não conhecer a sua palavra. Somos limpos pela palavra de Deus. Se eu tenho um problema como esse, ou então se a minha ascendência, ela teve esse tipo de problema, o que eu vou fazer agora? Eu vou me imergir no conhecimento relacionado àquilo. Se era o problema de problemas conjugais, eu preciso agora tratar isso, inundar a minha mente, ser cheio do Espírito Santo nesse sentido. Eu preciso agora meditar, eu preciso ler. O que Deus falou para Josué? Medita dia e noite, você vai vencer. Não tem muralha de Jericó, não tem inimigo, não tem guerra, não tem exército que possa vencer aquele que obedece à palavra de Deus. Aleluias! Eu já identifiquei o problema, o que eu faço agora? Meditar, buscar, estudar, investigar. Todos os versículos que falam a respeito de relacionamentos conjugais, porque havia um problema. O que eu preciso fazer? Todos os versículos, palavra de Deus que fala a respeito de vícios, porque eu estou viciado, eu estou preso, estou viciado a alguma coisa, eu estou idolatrando alguma coisa.
eu preciso agora buscar textos sagrados que falam a respeito disso, para que eu possa ler, para que eu possa meditar, para que eu possa... E olha só, escute só. A ciência, ela fala assim, que para você colocar algo, porque o nosso consciente, ele é de 5 a 10%. Então tudo aquilo que você lê, que você estudar, que você buscar, ele vai ficar armazenado na sua mente por pouco tempo, por algumas horas ou no máximo alguns dias. Mas quando você levar para o seu subconsciente, se você conseguir levar uma informação para o seu subconsciente, dizem que essa é a memória de longo prazo, também dita também como memória de curto prazo, memória de longo prazo. Como você consegue colocar ela na memória de longo prazo, ali ela firma, ali ela está pronta, e todas as vezes que você consultar ela, ela vai vir à tona e você vai conseguir resolver o problema que está diante de você. Então eles falam o seguinte, que se você pegar, e principalmente, há uma técnica, né, que se você, principalmente na hora que você estiver mais sonolento, que é o momento que a sua consciência, que é aquela, como se fosse Pedro não era aquele supetão que estava sempre na frente, pulava na frente para poder falar, fazer tudo. A nossa consciência, ela é justamente isso, ela pula na frente para poder saber tudo, entender tudo. E com isso ela acaba atrapalhando de vir para o nosso subconsciente. E aí que quando você está mais sonolento, é a hora que ela já está mais desligada, ela já está mais calma, ela já não está tão impulsiva para pular na frente. Aí é o momento que é onde você precisa pegar as informações mais necessárias, importantes para a tua vida, para que você possa extrair ela do consciente para o seu subconsciente, e ela ali ficar armazenada. A Bíblia, ela fala o seguinte, que você deve meditar, ou seja, alguns cientistas ainda pegam e dizem que você precisa então meditar na informação, que os padrões inconscientes que acontecem nas nossas vidas é porque nós estamos sofrendo fortes impactos emocionais, porque nós estamos parando e refletindo sobre aquilo, sobre aquele acontecimento. Poxa vida, olha o que meu pai fez, olha o que minha mãe fez, olha o que essa pessoa fez, olha que aquilo ali, você fica horrorizado, escandalizado com aquilo, e você passa a meditar, aquilo começa a ficar na sua mente. Por que você fica com raiva, por que você fica com ódio, por que muitas pessoas matam o outro? Porque aquelas pessoas, elas ficam levando aquilo, ela fica guardando aquilo fica virando ódio, aquilo fica virando remorso, aquilo fica virando uma raiz de amargura. Ela sai do consciente, entra no subconsciente, uma vez está no subconsciente, ela está pronta para matar ou morrer. Porque você parou e você meditou. Aí o que Jesus ele fala? Deus fala para Josué, a forma de você colocar a minha palavra do consciente para o subconsciente, e ela está cravada aqui, é a ferramenta que pode mudar a tua vida, que pode te garantir vitória em qualquer lugar que você for, em todos os projetos que você estiver empenhado. A forma de você trazer para o seu subconsciente é meditar nela dia e noite. Se você meditar nela dia e noite, ela vai sair do seu consciente. Uma hora ou outra, ela vai sair do seu consciente e vai vir para o seu subconsciente. E quando ela estiver no seu subconsciente, ela vai gerar neuroplasticidade, que ela vai fazer com que todas as ervas daninhas que estão naquele jardim, elas sejam expulsas e mandadas para fora, e você vai ver possibilidades aonde não via mais. Tem pessoas que não conseguem enxergar nada além de um palmo da sua frente. Não conseguem ver possibilidades. Entram em desesperos, fazem mais burrice. Porque o seu jardim está cheio de erva daninha, está um horror. Porque você, que é o jardineiro, deveria estar arrancando as ervas daninhas. Deveria estar arrancando, tirando aquilo tudo para fora, mediante a palavra de Deus. É interessante que os cientistas eles falam que nós somos o jardineiro e o nosso subconsciente é o jardim. E a Bíblia fala que vós sois limpos pela palavra. O jardim é limpo pela palavra. O jardim é limpo pela palavra. O jardim tira toda a imundície, tira toda a erva daninha, tira todo o mal, tira todo o problema. E ele deixa o seu jardim verdejante, gente. Pelo amor de Deus, aleluia. Glória a Deus. A forma de você vencer, de você romper os obstáculos que você está enfrentando, é identificar onde está o padrão. Nós não temos muito esse hábito de investigar. E aí nós vamos cometendo erros após erros, inconscientemente, e ficamos, mas eu não queria fazer isso.
Mas eu não queria que isso acontecesse. As escolhas que nós fazemos, nós escolhemos os parceiros, as amizades que nós fazemos, nós escolhemos inconscientemente, porque se nós parássemos e refletíssemos e investigássemos as nossas ascendências, nós teríamos cautela e prudência para tomar as decisões mais sábias e assertivas na nossa vida. Se nós estamos tendo um problema e de repente você não consegue, não faz isso, não investiga. Quando você percebe, você já está inundado com os problemas. Você fala assim, meu Deus, os problemas estão acontecendo na minha vida. Espera aí, se eu tenho problema, tem uma solução. Se existe um problema na minha vida, existe uma solução. Agora eu sei que nada acontece por acaso. Existe aqui um padrão inconsciente na minha mente que está me fazendo eu tomar as atitudes erradas e me afastando da felicidade que Deus falou e me prometeu. Aí você vai então agora investigar esse problema. Encontrou esse problema, agora o que você vai fazer? Você vai limpar pela palavra de Deus. Vai buscar, meditar dia e noite, dia e noite. Foi aí que você começa a construir a sua casa, a sua vida na rocha, já não é mais na areia. Eu casei, eu estou num problema. Se eu não resolver esse problema, amanhã, mais hoje ou mais amanhã, vai desabar tudo. Eu vou separar, eu vou ter problemas. Mas como eu quero construir meu casamento, meu relacionamento, minha vida sentimental, minha vida financeira, eu quero construir na rocha. Agora eu vou limpar o meu jardim com a palavra de Deus, meditando nela dia e noite, confrontando, quebrando as minhas crenças limitantes. A minha crença, ela diz que se eu pegar e dar o dízimo, se eu dar a oferta, isso vai me fazer mais pobre, vai faltar lá na frente. Mas quando eu pego e eu medito na palavra de noite, aí eu vejo Lucas 6,38, dai-vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos dará, pois com a mesma medida que você mede, será medida você também. A Bíblia fala que o generoso, ele dá e se alegra no seu coração. A Bíblia fala que Isaac plantou, naquele mesmo ano, ele colheu a 100 por 1. E a minha mente, ela começa a dar espaço para que essas mensagens, essas informações, ela entre no meu subconsciente e quando vê, mais hoje ou mais amanhã, portas começam a se abrir, eu começo a enxergar oportunidades, as coisas começam a mudar na minha vida e transformar a minha geração. E mais, a partir desse momento, não só você será abençoado, mas a sua geração será mais abençoada do que você, e assim posteriormente. Porque Deus, ele visita e abençoa até a 1000ª geração daqueles que obedecem. O segredo está em obedecer a palavra de Deus. E ele fala assim, não, eu obedeço, vou na igreja que o outro, mas você não está corrigindo os problemas que estão atrapalhando a tua felicidade. Os problemas que estão, os empecilhos, as fortalezas que estão atrapalhando a tua prosperidade, a tua liberdade, a tua alegria, a tua felicidade, porque você não identificou aonde é a raiz do mal. Quando a pessoa ela está com dor de cabeça, é apenas os sintomas. O que precisa ser investigado é aonde que é a raiz, aonde que está acontecendo esse problema exatamente, mais especificamente. Quando você está lá brigando, pegando no pau, descendo, cara, eu quero pegar no pau, que nós vamos brigar e não sei o quê. Isso é sintomas. Não adianta você corrigir os sintomas, porque ou mais hoje ou mais amanhã, os sintomas voltam novamente. Você precisa tratar aonde existe o problema, aonde é a raiz daquele problema. E isso você consegue identificar com o seu subconsciente, mediante os seus ascendentes que cometeram erros e equívocos que comprometeram toda a sua descendência. Mas quando você conhece a palavra de Deus e você começa a meditar nela dia e noite, você começa a limpar esse jardim, a tua vida começa a entrar e tomar um outro sentido na tua vida e você começa a ser abençoado. Então toma muito cuidado com todas as suas ações a partir de hoje, porque sofrer é muito ruim. Porque estar à beira do abismo é muito ruim. Você também, a partir desse momento que você conhece, você consegue monitorar a tua vida. Você consegue monitorar.
Quando você começa a tomar uma decisão, uma atitude, aí você pera e passa, peraí, isso daqui é padrão inconsciente, que eu estou começando a entrar num lugar perigoso. Eu estou começando a entrar num lugar perigoso, e isso pode causar muitos problemas para as nossas vidas. Por exemplo, a minha família, nós estamos assim, o pessoal lá tem sangue quente, não leva desaforo para casa. E por exemplo, meu irmão, ele morreu precocemente, porque ele não levava desaforo para casa, foi tirar a satisfação, problema lá, confusão, ele morreu, mataram ele, assassinaram ele. Teve uma triste história, porque padrões inconscientes. Você vai ver, meus avós, o pessoal era sangue no olho, negócio não era brincadeira. E num desses problemas vai acontecer sérios problemas. Então, às vezes, eu estou diante de situações que o sangue começa a borbulhar, eu começo a ficar nervoso. Aí eu paro e penso, espera aí, eu estou entrando numa área muito perigosa, porque dentro de mim, no meu subconsciente, eu tenho essa tendência de agir de forma impulsiva e posso causar sérios problemas. E eu tenho compromisso com pessoas, eu tenho filhos na fé, eu tenho filhos biológicos, eu tenho um projeto de vida, eu tenho sonhos, e eu vou conseguir. E o diabo, ele tenta colocar situações como essa na minha frente para me tirar do foco, perder minha bênção e me destruir. Mas como eu tenho isso em mente, eu pego e falo, opa, peraí, eu estou passando o limite. Às vezes, quando estamos dentro de casa, às vezes a família, eu pego e entro, começo a entrar, opa, eu espero, peraí, eu estou num caminho muito perigoso, eu estou cruzando uma linha, eu estou esticando muito a corda, e esse lugar aqui é um perigoso. E o resultado que os meus ascendentes tiveram, por conta das decisões erradas que eles tomaram, foi muito prejudicial para eles. Frustrante para eles, que fizeram eles sofrer. Então eu não posso avançar mais, aqui é o meu limite, eu tenho que retornar, voltar ao equilíbrio emocional, a palavra de Deus. E aí eu vou para a palavra, meditar nela dia e noite, para que aquilo possa sair da minha mente, mandar embora, ou seja, limpar o jardim, para que ao invés de ter erva daninha, um jardim destruído, tenha ali um jardim limpo, bonito, florescido, e as coisas avancem. A partir do momento que eu comecei a perceber isso, eu entendi que existe um padrão inconsciente que nos arrasta para a destruição. Eu comecei a monitorar a minha vida. Nós tivemos muito problema com nossa família, que eram empreendedores, tanto da área do meu pai quanto da área da minha mãe. Eram empreendedores que tinham potencial, que conseguiam perceber uma oportunidade, mas que não conseguiam avançar. Eles quebravam, eles viviam endividados, eles viviam com problemas. Eu falei, peraí, isso começa a acontecer na minha vida. Isso é um padrão inconsciente que está acontecendo na minha vida, que eu tenho potencial, que eu consigo enxergar possibilidades, mas se eu cometer os mesmos atos que eles cometeram, o meu fim será como deles, quebrados, endividados, às vezes tendo que pegar e arrumar um emprego quando eles tinham potencial para serem empregadores. Então eu precisei corrigir isso em mim, meditando na palavra de noite, entendendo sobre finanças e desenvolvendo competências. Eu fui estudar, fui fazer coach financeiro, fui aprender como se investe, como se organiza, como se faz uma gestão. Eu fui investir nas minhas competências e limpar o meu jardim por meio da palavra de Deus. Quando a gente começou a fazer isso, a casa começou a ficar em ordem e as coisas avançaram. Aí eu percebi que a minha vida, ela começou a ser construída na rocha, que é Cristo. Cristo é o quê? A palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Agora já não era mais construída num castelo, não era construído um castelo de areia. Eu sei, eu tenho dom, eu tenho talento, e eu vou na força do meu braço. E aí o que Deus falou para Moisés? Falou assim, diga para esse povo que eles adquirem riqueza, não é pela força dos seus braços, não é pela sua inteligência, não é pelo seu vigor, mas é eu que dou poder para adquirir riqueza. E aí você vê um monte de pessoas que conseguindo conquistar riqueza, perdendo família, perdendo casamento, perdendo amigos, perdendo tudo, perdendo o sentido da vida, porque essas pessoas, elas construíram a sua vida na areia. Haviam padrões inconscientes que elas cometiam e que elas não corrigiram. E muitos até tentam. Eu convivo muito com essas pessoas, muitos até tentam, procuram psicólogos, procuram coaches, procuram vários especialistas para tentarem mudar o rumo da vida delas, e muitos não conseguem.
Alguns acabam caindo em si, sabe que a única solução para a sua vida é Jesus Cristo. E quando elas tomam essa decisão, a vida delas transforma e elas vivem todo o potencial que Deus preparou para ela. E é isso que Deus quer para você, todo o potencial, você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Eu quero orar por você. Apenas um spoiler, é algo muito profundo, que normalmente a gente é uma terapia isso. Mas quando você consegue entender isso daí, você vai entender por que a pessoa fica viciada na bebida, na droga, na prostituição, no adultério, na pornografia. Porque as pessoas são padrões inconscientes. Alguém estava viciado lá atrás, ou viciado na bebida, ou viciado na droga. A pessoa lá na frente, alguém vai viciar em alguma coisa, porque o padrão inconsciente do vício está naquela descendência, e ela precisa ser quebrada com aquilo por conta da palavra de Deus. A pessoa não tem consegue, no casamento não está dando certo, não sei por que eu amo tanto, mas está tendo dificuldade, está tendo briga. Olha o padrão. Lá na sua ascendência, alguém separou, alguém tomou decisões erradas, alguém foi isso, alguém foi aquilo. E se você não quebrar aquela maldição, a gente fala, é uma maldição hereditária. Aquilo vai se arrastando de geração em geração. E você, por que ninguém consegue ser feliz nisso daqui? Ora, bolas, conheça a palavra, investigue o mal, limpe o jardim com a palavra de Deus, e a felicidade virá, porque Deus nos trouxe felicidade. Nada acontece por acaso.